Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4, acompanhe a leitura com reverência, com alegria, com fé, é a palavra do nosso Pai. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao último momento deste mês da família, com este último culto em que essa série de sermões, Família, Coisa de Deus, se encerra. Nós estamos, assim, de fato, na culminância do mês que nós costumamos dedicar à família. Se você teve a oportunidade ou a curiosidade de ler o texto da Pastoral do Boletim deste domingo, o convite é que não seja somente o mês de maio, né? A propósito, se eu não estiver enganado, o título lá, né, nesse pequeno texto, é de dezembro, ou melhor, até dezembro, desde janeiro, mês da família, o ano inteiro, não é? Porque um mês é muito pouco para nós celebrarmos, meditarmos e considerarmos, à luz do Evangelho, esta bênção, esta coisa de Deus, que é a família, não é? E nós temos explicado o que quer dizer essa expressão coisa de Deus. Primeiro, porque ela brota de Deus mesmo, que é um ser familiar. Deus é relacional. É coisa de Deus porque Ele é o dono da família, ela lhe pertence. Ela é criação dEle também. E o modo como ela deve existir também brota dEle. Ela é uma bênção dEle para nós e assim por diante. Muitas coisas nós temos ouvido sobre família e sobre esta peculiaridade, não é? O que torna a família tão especial é porque é coisa de Deus, coisa do trono da graça, coisa do amor de Deus para nós. O apóstolo estava atento a isso, escreveu essa carta aos Efésios, sem necessariamente assim uma provocação de contexto imediato de igreja, diferente de, por exemplo, a carta aos Coríntios, que tinha muitas provocações, não é? Muitos motivos para escrevê-la, tratando de questões, de problemas, de dificuldades. A carta aos Tessalonicenses, aquela angústia dos irmãos, aquela ansiedade de saber sobre o retorno de Cristo. A carta aos Efésios, nem tanto. Quando eu lecionava a introdução aos textos paulinos no Seminário Betel Brasileiro, eu brincava com os alunos, não é? Porque eu dava lá a introdução a Romanos e a Efésios, que Efésios é uma espécie de romaninhos. Por quê? Porque ali, assim como na carta aos Romanos, o apóstolo está mais à vontade para falar do Evangelho, de uma forma assim mais didática, professoral, não é? Compartilhando com os irmãos a alegria de estar debaixo desta mesma fé e entrar e explorar o Evangelho da graça, que pela graça nós somos salvos, falar da justificação pela fé e pela fé somente e assim por diante. Mas, nas duas cartas, em Romanos, onde ele se estende mais, ou em Romaninhos, em Efésios, em que ele é mais breve, ele faz aquela virada prática, não é? Em Romanos, no capítulo 12, em Efésios, no capítulo 4, quando ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O Evangelho é maravilhoso, enche o nosso coração de alegria, de regozijo, de exultação diante do Senhor, porque é uma coisa maravilhosa demais. Ele diz que é o grande segredo do universo, o grande mistério que todos precisam conhecer é que em Cristo Deus está salvando judeus e gentios, a mim e a você, e fazendo de nós uma grande família de Deus. Deus tem uma família. É assim que ele chama aqueles irmãos de Éfeso no capítulo 2. Depois de nos ensinar que pela graça nós fomos salvos, que pela cruz Cristo nos deu vida, ele também nos ensina que pela cruz Cristo derrubou toda forma de inimizade. A cruz derrubou o muro de separação. E assim ele diz assim: olha, por causa dessas coisas, no capítulo 3, eu me coloco de joelhos diante do Pai.
temos um pai, somos filhos da mesma família. E agora ele diz, olha, nós fomos colocados nessa família de Deus. Família é coisa de Deus e a igreja é a família de Deus. Viva de modo digno desta família, é isso que ele está dizendo. E não é à toa que em todo esse movimento de partir das maravilhas ensinadas, não é, para a maravilhosa vida que deve ser aprendida, não é? Aquilo que aprendemos deve ser praticado na vida, é que ele chega na culminância de todo esse movimento de tornar prático, de fazer com que transforme a nossa vida, aquilo que já começou a nos transformar desde a cruz, não é? Que transforme em casa também, porque ele vai falando, não andem mais como gentios, não é? Se revistam da incorruptibilidade, se revistam do novo homem. E aí no capítulo 5, já nos preparando para essa culminância da aplicação prática de sermos família de Deus, ele diz, sujeitem-se uns aos outros, né? No capítulo 5, a partir do verso 18, nós lemos assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo, ele usa essa estrutura, né? Não faça isso, mais aquilo, várias vezes nessa carta, não é? Como se estivesse orientando a igreja, dizendo, não viva mais como você vivia antes de ser incluído nesta família. Você tem uma nova vida, muito diferente. Então, no lugar de fugir dos problemas ou de procurar no vinho, que era uma fuga tão comum, alguma espécie de prazer ou de compensação diante dos desafios, não, deixem-se constantemente ser preenchidos pelo Espírito, ter mais plenitude do Espírito em vocês. E ele diz, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês podem seguir uma ordem que aparentemente parece ser tão enigmática, né? O que é se encher do Espírito no lugar de entornar o vinho, não é? E aí ele vai dizer, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, entra para o Maranata, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja repleto do Evangelho, tomado dessa consciência, que isso esteja sempre diante de você. Exponha-se ao Evangelho, exponha o Evangelho para si. E aí ele diz, de forma mais prática ainda, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí chegamos, obviamente, né, no verso 22, que foi a partir de onde o reverendo Wilson nos edificou esta manhã, não é? Começa agora a entrar na família propriamente dita, na família humana, nos laços de sangue. Perdão, meus irmãos, minha garganta ainda está meio complicada. E assim, parece que o apóstolo caminhou e deixou para a culminância desse aspecto de como o Evangelho transforma vidas na prática, a culminância é a família. E ele vai falar da relação marital, marido, esposa, e hoje nós fomos muito edificados pela exposição do reverendo Wilson, e nesse trecho aqui, não é, como é que se sujeita mutuamente. Então, nós vimos da relação entre maridos e esposas, essa mútua sujeição. Então, o apóstolo começa a falar de figuras de autoridade e da sujeição a essa autoridade, e como essa autoridade, também no mesmo espírito de sujeição, deve ser exercida sempre em amor, como foi o caso do marido para com a esposa e a esposa para com o seu respectivo marido. E aqui na relação entre pais e filhos também, os pais surgem como essa figura de autoridade dada por Deus mesmo na vida dos filhos, instituída por Deus, e os filhos se sujeitando e recebendo esse cuidado amoroso dos pais. E chegamos nesta passagem: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Em toda esse trecho, que inicia desde o verso 22 até o trecho que nós estamos meditando agora, o apóstolo insiste em expressões deste tipo: no Senhor, do Senhor, nele, em Cristo, porque o ambiente
desta família a que ele se refere. Ele não está tratando de qualquer família. É óbvio que esses princípios abençoarão quaisquer famílias, mas ele está se dirigindo à família da fé. Este ambiente é eminentemente evangélico. Evangélico não me refiro à distinção religiosa, denominacional, mas evangélico eu me refiro ao evangelho. É o ambiente banhado do evangelho. É o ambiente tomado pelo evangelho, dos corações alcançados pela obra da cruz. Este evangelho deve tomar as consciências e, nutridos e movidos por esta consciência evangélica, nesse sentido, de que Cristo nos resgatou para o Pai, nos resgatou uns para os outros, e isso deve ser visto na nossa vida, sobretudo vida em família. Evangélico nesse sentido. Esta é a família evangélica a que o apóstolo se refere aqui, ou da qual ele está nos falando, e nós estamos chamando assim de evangélica. E nesse trecho, já que a ordenança é essa, revestivos, não é, do novo homem, e em outras palavras, sejam cheios do Espírito Santo, em outras palavras, sejam obedientes a Cristo, ouçam o seu Espírito, em outras palavras, sejam sujeitos uns aos outros reciprocamente. É que nós estamos propondo como consideração desta passagem o seguinte tema, não é? Pais, filhos, porque é disso que ele está falando, né? Pais, filhos e Espírito Santo, não é? Porque é o Espírito Santo que está tratando, é o Espírito Santo que está conduzindo essas relações entre pais e filhos, não é? Então, vamos pensar aqui na relação pais e filhos, através dessa obra bendita do Espírito que nos enche do amor de Cristo, nos enche também necessariamente da obediência a Cristo, porque aquele que obedece é aquele que o ama. E aqui nós temos o mandamento: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, primeiro uma palavra aos filhos. Pelo contexto da carta, parece-nos que o apóstolo não se referia exclusivamente às crianças, mas a quaisquer filhos, mas de forma, digamos assim, especial, sim, às crianças. A ideia aqui é daquele que está sob a orientação, os cuidados e a responsabilidade de alguém que deve cuidar, educar, criar e conduzir. E nós presumimos que ele está, sim, se referindo a crianças. Óbvio, isso vale para filhos que já estão um pouquinho mais crescidinhos, que ainda podem cantar, sim, no Maranata, mas que já são filhos com mais experiência. Mas aqui eu quero trazer uma palavra mais específica aos menorzinhos, às crianças. Obedeçam papai e mamãe, porque isto é justo. Honrem papai e mamãe, que é o primeiro mandamento com promessa para uma vida longa e muito abençoada. Este é um princípio de Deus, crianças. Deus quer o bem de vocês. Jesus ama vocês muito. Jesus ama vocês a ponto de ter morrido por cada um de nós, inclusive por vocês, porque nos ama. E porque nos ama, não ficou lá preso à morte, ressuscitou e deu vida eterna para todos nós. E Ele quer que nós tenhamos uma vida longa e abençoada. E o caminho para isso é ouvirmos nossos papais e mamães. Por quê? Porque eles são as pessoas que Jesus escolheu para nos ensinar, para caminhar conosco, para dar a mão, para ensinar, para instruir, para corrigir, para dizer que isso não pode, para dizer que aquilo precisa ser feito e assim por diante. Crianças, vocês são muito, muito queridos e amados por Jesus. E uma das provas desse amor de Cristo por vocês são seus pais. Eles amam muito vocês, mas Jesus ama ainda mais. Eles vão fazer tudo por vocês. Cristo fez ainda mais. Eles vão ajudar muito vocês. Cristo vai ajudar muito mais. Eles vão orientar vocês. Cristo tem ainda maiores orientações. Eles são um instrumento para conduzir vocês a Cristo. Amem seus pais, honrem seus pais. Meus irmãos, quando o apóstolo
traz esse mandamento, como nós já dissemos, né? Estamos falando aqui de Pais, Filhos e o Espírito Santo, não é? Ele tem isso em mente. O ambiente deste mandamento é no Senhor. Esse mandamento não é só uma regra para ser seguida, ou um princípio muito antigo que tem validade. Não, este mandamento brota do fato de estarmos no Senhor, porque somos a família da fé. Nós devemos honra a pai e mãe, nós devemos obediência a pai e mãe, porque nós somos família da fé, porque Jesus ama vocês, crianças. Este é o principal motivo. O principal motivo para obedecer papai e mamãe é porque Jesus ama vocês e deu papai e mamãe para cuidar de vocês, para ensinar sobre Jesus a vocês. E assim o apóstolo diz: obedecei a vossos pais no Senhor. Nós temos aqui então o ambiente, o lugar, o habitat deste mandamento, é o ambiente da fé. Esse mandamento é diferente para nós que cremos. Obedecei a vossos pais no Senhor. Pais, criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa passagem se inicia com esta afirmação do ambiente da fé e se encerra com ela, não é? Verso 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O Senhor, o estar em Cristo, do começo ao fim das relações familiares, da autoridade dos pais e da obediência dos filhos. O Senhor é o fundamento, último e primeiro. É o básico. E é aquilo que deve nutrir nossas relações, é o fato de sermos do Senhor. O fato de o apóstolo ter dedicado a culminância de todo esse raciocínio, de todo esse ensino à família, e o fato dele ter privilegiado esta menção aos filhos, e aqui mais notadamente às crianças, pelos motivos que nós já explicamos, nos dão uma alegria especial. Especial aqui, a Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, pelo fato de nós termos nossas crianças no culto público. Porque você sabe o que, pastor? Parou a frase para tomar água? Você sabe que o costume das igrejas primitivas era que essas cartas eram lidas no culto público. Não era uma carta para a liderança receber, dali tirar ensinos e depois trazer edificação para a igreja. Não, a carta era lida no culto público. Uma menção direta às crianças, não é, pressupõe que elas estejam no culto público. Era a prática da igreja que as crianças estivessem no culto público. Eu não estou assim reprovando as igrejas que eventualmente tenham um trabalho didaticamente que se compreenda mais adequado. Não estou reprovando. O que eu estou dizendo é que a nossa prática está muito correta e bíblica. Percebem? Porque na época talvez não havia o recurso, né, gente suficiente. 1000 argumentos poderão surgir, eu não quero entrar nessa seara. Meu ponto aqui não é polemizar, é parabenizar. Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, vocês estão de parabéns. Nós estamos de parabéns. Pastor, tem muita coisa que você está falando aí que as crianças não estão entendendo. Eu sei, mas elas estão aprendendo com o ambiente. E alguma coisa também elas estão retendo cognitivamente, sim, também. Não subestime a capacidade de atenção desses que parecem desatentos. Não é? Eles estão ligados em tudo. Eles são maquininhas de aprender e são imparáveis. Aprendem o tempo inteiro. Deus seja louvado, porque nossas crianças estão aqui e estão aprendendo. O apóstolo sabia disso. A igreja começou assim, e é bom que haja igrejas que ainda o fazem desta forma. Meus irmãos, nosso intuito é sermos breves, e eu quero aqui destacar não só o ambiente desse mandamento, mas numa segunda abordagem, destacar aqui o fundamento deste mandamento.
o apóstolo vai do mais geral para o mais específico, sabe? Por exemplo, ele diz assim, porque isso é justo. Essa expressão tem sido entendida pelos melhores intérpretes da seguinte forma: Paulo está reconhecendo, ou nos levando a reconhecer, que não é só no meio evangélico. Quando eu digo evangélico, não é da nomenclatura religiosa, mas no meio dos alcançados pelo evangelho, não é? É o melhor significado da palavra. Não é só nesse meio que é costumeiro e reconhecido como justo que filhos obedeçam aos pais, mas nas culturas pagãs, nos meios não evangélicos, não alcançados pela graça de Deus, isso também é um princípio muito cultivado, não é? As, digamos assim, experiências civilizatórias, culturais, mais bem-sucedidas, sempre reforçaram essa questão da autoridade dos pais sobre os filhos. No contexto ali, era até um tanto exagerado em Roma, porque os pais eram como possuidores de filhos, como mercadorias, que poderiam ali servir para fins até desumanos. Não era disso que o apóstolo estava falando, mas o que ele queria dizer é, universalmente se reconhece, é bom, é justo, é interessante, faz bem para a casa e para a comunidade, e para a cidade, e para a sociedade, que filhos obedeçam aos seus pais. Ele vai nos cercando de argumentos, mas ele diz não somente é justo, e aí ele cita literalmente o mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, diga-se de passagem, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a segunda consideração é porque é bíblico. É porque é para além do ambiente evangélico, mas é porque nasceu no ambiente evangélico. Como assim no ambiente evangélico, pastor? Nasceu lá no Antigo Testamento. Sim, ambiente evangélico. A fé do Antigo Testamento é a fé no Evangelho, na promessa, naquele Evangelho bendito que foi pregado no Éden, não é? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a sua descendência. Ele vai ferir a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Messias foi prometido, o Salvador foi prometido, o Evangelho foi pregado, e desde Adão, o primeiro que creu, até hoje, todos compartilham da mesma fé evangélica, e é nesse ambiente da fé evangélica que o mandamento surgiu. Então, ele é universal, mas ele tem o seu nascedouro aqui, no coração de quem crê, na relação pactual do Deus que salva com o povo que ele quis salvar, para transformar em sua família. É por isso, crianças, é porque Deus mesmo criou, pensando no nosso bem, este mandamento. É por isso que nós devemos obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. Porque é justo, mas sobretudo, porque é bíblico, porque é evangélico, porque é da nossa fé, porque é coisa da nossa família da fé. E o apóstolo faz um terceiro movimento, é porque tem recompensa. Nós não estamos num jogo de barganha com o Senhor, mas Ele é livre para nos recompensar, Ele é galardoador, é do caráter dEle. Nós não fazemos nada para obter em troca bênçãos especiais de Deus, mas Ele as quer dar. E este é o mandamento que Ele escolheu para recompensar. Obedeça a seu pai e sua mãe, e eu vou te recompensar com longa vida e vida próspera. O que não quer dizer que isso é, digamos assim, uma regra necessária, né, que deve ser cumprida em cada indivíduo. Não, nós temos na família da fé muitos que morreram jovens, não é? E que hoje gozam da vida eterna com uma prosperidade, uma longevidade que nós nem imaginamos. Mas o princípio geral, para que as coisas possam ir bem, para que a vida se encaminhe bem, para que você possa usufruir com o coração leve e alegre e agradecido a Deus, né, dos bens que Ele tem te provido, é esse princípio, é esta obediência, esse reconhecimento dessa autoridade, digamos assim, representativa dos pais. Não é? Porque ao obedecer nossos pais, nós estamos mostrando que obedecemos a Deus, porque os nossos pais representam em alguma medida Deus na nossa vida, porque são aqueles que nos falam de Deus primeiro. O meu pai ainda não é um evangélico, confesso, porque nós temos pregado, mas ele foi a primeira pessoa que falou de Deus para mim. Minha primeira informação,
não é, compartilhada por outro ser humano acerca de Deus, foi meu pai quem trouxe. Eu me lembro como hoje, eu perguntei a ele, painho, como é que apareceu a nossa casa? E ele disse, papai do céu me deu os tijolos, papai do céu me deu o material, papai do céu. E eu perguntei, quem é papai do céu? E ele começou a falar de Deus para mim. E eu não esqueço disso, eu não sei nem que idade eu tinha, nem ele lembra disso. Percebem? Então, os pais têm um papel fundamental na nossa consciência de Deus. Se os pais falharem nisso, as pedras clamarão, Deus vai levantar outras pessoas. Nós temos muitos testemunhos assim, de pais que foram omissos em falar de Deus para seus filhos, e a igreja supriu essa lacuna. Outras pessoas supriram essa lacuna, mas os pais são chamados para isso. E aqui nós já caminhamos para as orientações dos pais, né? Ou aos pais. Não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, há uma discussão, não grande, né, mas há tradutores ou especialistas, investigadores do texto bíblico que levantam a possibilidade de que Paulo está dizendo assim, não provoqueis vossos filhos à ira, no sentido de não os conduzam à ira do Senhor. Essa é a interpretação minoritária, da qual a maioria dos estudiosos não compartilha, mas como ela existe, você pode ter contato com ela aí pela internet e tudo mais, então eu estou mencionando, mas dizendo, não é? Majoritariamente, nós, pastores, as igrejas, as denominações, temos entendido que essa tradução, do jeito que está perfeita. Se você fizer uma rápida pesquisa, você vai na Revista Corrigida, Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Século XXI, a NVI, que é excelente, todas elas vão concordar com esta forma que aqui está, de não levá-los à ira, não exagerar, digamos assim, no uso dessa autoridade. Talvez exagerar não seja a melhor palavra, mas não se enganar, não se valer dessa autoridade para oprimir, para desrespeitar, para provocar ira em lugar de nutrir amor. Não faça mau uso da autoridade. Assim como o apóstolo tinha acabado de dizer, o marido é autoridade sobre a vida da mulher. E sim é. Ele deve amar sacrificialmente, de modo que sujeitar-se à sua autoridade será uma bênção e não um peso. Da mesma forma, os filhos são chamados a reconhecer e honrar os pais, e os pais conduzir e fazer usufruto, ou fazer manejo, ou fazer uso dessa autoridade de uma maneira tão abençoadora, que será para os filhos motivo de alegria e não de ira, estar sujeito ao jugo dos pais, que isso não lhes pese. Não se trata de fazer concessões, mas de ser sábio e amoroso no lidar com aqueles irmãos que Deus te deu para chamar de filhos. Já se conscientizou de que seus filhos são seus irmãos? Quando eu digo se conscientizou, não é se você já sabe disso, você sabe disso. Eu quero perguntar o quanto isso pesa em seu coração. Você está lidando com um pequeno irmão em Cristo que Deus te deu para criar, educar, conduzir nos caminhos dele. Você está pastoreando um irmão, 2, 3, quantos você tem em casa, não é? Parece que até o momento Jorge e Paula são os campeões, né? Estão na artilharia, mas se cuida aí, Jorge, né? Tem gente aí que já está correndo por fora, tá? Então, assim, não só uma grande responsabilidade, é uma coisa especialíssima. Você é pai do seu irmão. A propósito, na glória, seus filhos serão o que seus? Senão irmãos eternamente. O que eles nunca deixarão de ser, o vínculo que nunca vai se desfazer, é esse vínculo de irmão. Você está educando o seu irmão na fé, e Deus te deu a alegria de que irmãos seus sejam seus filhos, sejam gerados pelo ventre, e você possa criá-los. Então, não provoquem seus filhos à ira, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor, essa estrutura didática que o apóstolo tanto usa nessa carta, não é?
Não faça isso, mais aquilo. Os termos gregos que podem ser traduzidos por mais, porém, contudo, de outra sorte, não é? Variam. Esse especificamente que o apóstolo prefere usar, o alá, ele não faz somente essa relação de contrários, né? Que isso é o contrário daquilo. Não. Ele tem uma função de correção. Ele é usado especificamente quando alguém quer corrigir algo que está errado. Não é? Então, a lógica do apóstolo não é só contrastar duas posturas, mas é dizer que a primeira está errada e que a segunda corrige a primeira. Então, o caminho para não conduzir os filhos à ira, é isso que ele está dizendo. O caminho para não errar a mão na autoridade que Deus te deu, que é uma bênção, o caminho para não converter, pais, esta bênção em maldição na vida dos seus filhos, é criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse mais aí, esse porém, quer dizer isso, né? Olha, o que vem depois de mim, corrige o que eu estou, digamos assim, o que eu estou reprovando. O que é que eu estou reprovando? Levar os filhos à ira. O que é que corrige, que evita, que não deixa isso acontecer? Criá-los, educá-los, conduzi-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Costumeiramente, disciplina tem sido entendido como aquela educação mais prática, que inclusive inclui castigos, tá, crianças? Então, assim, aquele cantinho do pensamento, a palmadinha, pode falar isso ainda, né? Quando não puder, a gente vai continuar falando, para a glória de Deus, não é? Então, a palmadinha, o castigo, a repreensão mais dura, não é? Eu já falei isso para você, o olhar nos olhos, faz parte dessa educação que não conduz os filhos à ira. Agora é a disciplina do Senhor, não a minha e a sua. Percebem? Tudo deve estar nutrido, encharcado, cheio, repleto, prenhe da consciência do Evangelho. É na disciplina, mas na disciplina do Senhor e da admoestação, que é aquela conversa. Às vezes você sabe que o tratar mais duro, mais rígido, não vai resolver. Às vezes o problema requer conversas a fio, a admoestação, o chamar para perto, né? Aquela atitude do paracleto que o Espírito faz conosco e nós devemos fazer com nossos filhos. Por isso, Pais, Filhos e Espírito Santo, não é? O que o Espírito faz conosco, nós devemos fazer com nossos filhos, porque cremos que o Espírito também fala ao coração deles, testifica ao Espírito deles. Então, aquela conversa mais detida, mais cuidadosa, mas à luz do Evangelho, é disciplina e admoestação do Senhor, aquilo que Ele tem nos ensinado, aquilo que está à luz do Evangelho. Então, por que aqui não pode? Não pode porque o papai não deixa. Mas por que o papai não deixa? Tem que ser do Senhor. Nossos filhos precisam conhecer o Evangelho. Nossos filhos precisam conhecer a vontade do Senhor. O motivo que vai convencê-los e não vai trazer ira e revolta ao coração é saber que Papai do céu não se agrada. Está aqui, filho, a Bíblia ensina. É ensino de Deus, é ensino do céu. É Papai do céu que quer assim. Eu não estou te proibindo simplesmente porque eu não quero que você faça. Eu estou te proibindo porque eu te amo e porque Deus orienta que este caminho é mau para você. Este é o ensino. É assim que pais e filhos são tratados pelo Espírito Santo. É assim que nós podemos nos sujeitar, é assim que nós podemos ser plenos do Espírito de Deus em nossos lares, em nossas famílias. Portanto, palavra aos pais, que nossos lares sejam regidos pelo Evangelho da graça que nos resgatou, em tudo, que o Evangelho não seja só a mensagem que ouvimos e cremos e que um dia nos colocará no novo céu e na nova terra. Isso já é muita coisa, isso é maravilhoso, mas que o Evangelho seja também este ambiente, seja também essa consciência que trata nosso lidar com os filhos, e assim sim, relação entre pais, filhos e Espírito Santo. Filhos, que saber que Jesus nos ama
seja o melhor e o principal motivo para obedecermos nossos pais e não envergonhá-los, mas honrá-los, porque eles são instrumentos de Deus para a nossa salvação, para a nossa vida feliz. Que Deus continue abençoando a grande família da igreja local, a grande família da igreja invisível do Senhor, mas, sobretudo, também que Deus continue abençoando a sua e a minha família nuclear, nossos lares, para a glória dEle, que o seu Espírito encha os nossos corações. Meus irmãos, nutridos dessa consciência evangélica sobre os nossos lares, chegando à culminância dessas reflexões sobre família, coisa de Deus, vamos nos colocar de pé em resposta ao que temos ouvido ao longo desses domingos e entoar o cântico Minha Casa e Eu.